Amigos do Grupo Guarani, a equipe da TV Web Guarani está aqui no setor de endemias do município de Pacajus, né? Amanhã, dia 25, né? Nesta quarta-feira, a partir das 16 horas, o secretário Jaime Ribeiro, o coordenador de endemias, Eudinho Nepomuceno, estará entregando, justamente com a doutora Carol também, que faz parte dessa luta, apesar de ser do setor de agente de saúde, né? E com certeza o Eudinho relata pra gente, Eudinho, uma luta, uma batalha, mas que tá aí com seus dias, com as suas horas contadas, Eudinho. Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos que fazem aí a TV Guarani Web. E dizer, Chico Neto, que pra gente é uma satisfação muito grande, porque foi uma batalha muito grande para que a gente tivesse esse fardamento hoje aqui dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso ambiente de trabalho, que é o PA que a gente chama aqui. E para a gente, Chico Neto, é uma sensação muito boa de poder estar nesse momento desfrutando, de poder estar aqui organizando tudo para que a gente amanhã possa fazer essa entrega, né? Foram quase 4 anos sem fardamento adequado. O último fardamento que nós recebemos foi na gestão do Marcos Paixão, mais ou menos no final de 2014. E aí, Chico Neto, eu digo isso com satisfação porque nós sabemos que é importante hoje o agente de endemias, o agente de saúde, tá trabalhando caracterizado. E aí eu coloco aqui na pessoa do prefeito Bruno, né, que ele sempre teve aqui à disposição da categoria para que a gente hoje pudesse desfrutar desse momento, de estar aqui com o nosso fardamento, sempre se empenhou, sempre deu o aval para que eu pudesse correr atrás disso, né? Então a gente está batalhando para que hoje, a gente depois desse longo tempo de espera, a gente esteja com esse material, né? Hoje nós estamos recebendo, Chico Neto, 2 calças, uma bota, né? Uma bota boa, de boa qualidade, uma bota de cadastro, diferente daquelas que a gente recebia, que eram aquelas botas de empresa mais grosseiras, mas hoje nós estamos recebendo uma bota realmente de qualidade, uma bota de cadastro, estamos recebendo 2 calças, estamos recebendo um cinto, estamos recebendo 2 camisas, estamos recebendo as manguitas aqui de proteção, que a camisa é de manga curta, mas nós estamos recebendo 2 manguitas daquela também de proteção, 2 pares. Estamos recebendo boné, estamos recebendo 2 coletes também, Chico Neto, que antes, que era o que nos era repassado de material, era uma calça e geralmente 2 camisas, né? E graças a Deus nós estamos tendo o prazer de entregar 2 calças, 2 camisas, 2 coletes, tudo de 2, Chico Neto. O que nós vamos poder entregar de 2 vão ser as botas e a mochila, que vai ser uma para cada agente. Mas, graças a Deus, tudo, né, novo. E também o material de expediente, né, que era uma peleja da gente também, né. Mas, graças a Deus, depois que saiu a licitação, né, a gente correu atrás, eu sempre estava ali batalhando, pressionando, ligando para fornecedor para que a gente pudesse receber isso, né? E aí, Chico Neto, é uma satisfação muito grande, né? Tanto minha quanto das agentes de saúde, né? A Carol, né, que está lá coordenando. Então é uma felicidade para as 2 categorias, né? E também, Chico Neto, é um posicionamento que eu acho que não pode ser diferente em relação ao gestor, de ter esse pensamento de ver os setores organizados. Então, quando a gente conversava com o prefeito Bruno, ele sempre dizia que queria todo mundo bem caracterizado, bem uniformizado. Então, hoje nós estamos aí, né? Só vamos receber os nossos crachá também, Chico Neto, que eu não falei, mas a empresa também já se comprometeu a entregar para a gente, acredito que até a próxima semana. Então nós vamos ter nós vamos receber o nosso fardamento completíssimo, né? E a gente está muito feliz por nesse momento a gente poder, né, trabalhar de maneira caracterizada, de maneira uniformizada, as pessoas sabendo, existindo um padrão, todo mundo sabendo, ó, a farda do agente de endemias é essa daqui. E eu aproveito e chamo a população de Pacajus, né, que é quem nos recebe, quem muitas vezes nos cobra um fardamento. Eu queria pedir à população de Pacajus que também pudesse comparecer nesse evento, né? Porque é um evento importante, onde nós vamos mostrar o fardamento, né? O fardamento padronizado da Prefeitura Municipal de Pacajus. Vai ser esse fardamento que você vai poder identificar o guarda e dizer: na minha casa só vai entrar quem tiver com essa farda. Por quê? Porque nós batalhamos para que todos recebessem um fardamento de 2
Para quê, Chico Neto? Para não eventualidade, se sujar um, não ter desculpa de não ir fardado porque não ter outro. Então, graças a Deus, nós conseguimos isso aí. E eu faço esse convite à população de Pacajus que vá lá prestigiar esse momento, que esse momento é um momento importante para a nossa categoria, um momento importante para a gestão, que quem contribuiu e deu o aval para que isso aqui acontecesse, mas também, mais importante ainda, é para a população, para poder receber os agentes com mais segurança na sua casa e saber que realmente quem está utilizando aquela farda é porque é um agente de endemias, é porque é um agente de saúde, e ter mais essa segurança e ter mais essa credibilidade para a gente poder adentrar a casa do cidadão. Olha, nós observamos que muitas vezes nós realizamos matérias através de alguma manifestação por parte dos agentes de endemias, também das agentes de saúde, é que sempre era um fardamento diferenciado, um guarda com um guarda com o outro, e isso não foi um passado não tão distante, né? Com certeza, Chico Neto, é justamente o que eu acabei de falar. A nossa luta foi para que a gente pudesse desfrutar desse momento aonde nós pudéssemos entregar um fardamento para que o guarda recebesse 2 calças, que o guarda recebesse 2 camisas, 2 coletes. E aí eu digo para você, rapaz, quem trabalha no campo, que eu sou agente de endemias, eu estou hoje como coordenador, mas eu sou agente de endemias. Então a minha atividade no campo é uma atividade onde a gente trabalha no sol, a gente precisa subir numa caixa d'água, e tudo isso a gente sua e fica aquela sensação ruim. E que você tendo 2 fardas, Chico Neto, se você fez uma atividade, né, onde você sujou sua farda e tudo, e você tendo 2 fardamentos de cada, você vai ter como no outro dia você trabalhar padronizado do mesmo jeito. E como você bem falou, hoje aqui existe um carnaval em relação ao fardamento dos agentes. São fardas de gestões passadas que os meninos reutilizam, e nós não temos uma caracterização. Então, graças a Deus, a gente agradece aqui ao prefeito, né? Algumas pessoas colocam que, mas é porque é obrigação. Tudo bem, é obrigação mesmo. Mas eu quero agradecer a você, prefeito Bruno, pelo o fato de você estar cumprindo a sua obrigação, coisa que muitos outros não fizeram. Então a gente agradece sim. Eu acho que é uma virtude do ser humano, Chico Neto, ser grato, né? Apesar de que o Bruno está como gestor, mas se ele não tiver boa vontade de fazer as coisas acontecer, as coisas não andam, e isso não é o que o Bruno vem fazendo. Pelo contrário, ele vem fazendo aquilo que o pacajuense espera, é administrar, e administrar com competência, com transparência, e para o povo de Pacajus. Então eu só tenho a agradecer ao prefeito pela sensibilidade e pela maneira que ele tem nos tratado aos agentes de endemias, tratado aos agentes de saúde de uma maneira diferenciada, tratando a gente com respeito, coisa que há um ano atrás não existia, né? Pelo contrário, era perseguição, era só coisas ruins direcionadas à nossa categoria. A nossa categoria é uma categoria de guerreiros, de batalhadores que estão todo dia no meio da rua fazendo o trabalho, e os resultados eles estão aí, Chico Neto, eles falam por si só. Então eu acho que a gente só tem mesmo a agradecer, né? Mandar um abraço para todos os agentes de endemias, todas as agentes de saúde, dizer que nós estamos juntos nessa luta, dizer que nós estamos aqui trabalhando hoje, Chico Neto, em parceria com a gestão. Por quê? Porque nós entendemos que é assim que tem que ser. Então nós somos de Pacajus, somos filhos da terra, então nós temos que fazer pela cidade mesmo. Nós estamos recebendo para isso. Então agradecer ao espaço aqui concedido por você, e a gente está aqui para atender a população no que precisar, Chico Neto. Obrigado, Eudinho Nepomuceno, pelas informações, coordenador de endemias aqui no município de Pacajus. E o convite é esse que vocês observam aí nas imagens. Amanhã, a partir das 16 horas, aqui no prédio da... Ou melhor... Não, na realidade... Foi até bom ter Chico Neto, na realidade a gente faz o convite vai ser uma entrega simbólica, né? Porque não tem como a gente levar todo o material para a praça, mas vai ser uma apresentação do fardamento, né? Lá na praça, Renato Pessoa de Aguiar, em frente à Secretaria de Saúde. Então nós vamos ter esse momento, e a gente convida de verdade a população, que a população se faça presente para ver lá e atestar e dizer, o guarda quando chegar na minha casa, a agente de saúde quando chegar na minha casa, vai ser com esse fardamento. Então a gente agradece, né, a população que sempre nos cobrou, e hoje está aí o momento, e eu também cobro da população agora que venha nos prestigiar nesse momento tão importante para as 2 categorias. Tá, então foi até bom o erro, porque corrigiu, né? Porque na verdade até a equipe da TV Web Guarani, se viéssemos cobrir, ou melhor, a gente veio cobrir, para ser mais preciso, mas viria para cá, né? Para a coordenação da endemias, e não. Será lá na Praça Renato Pessoa de Aguiar, em frente à Secretaria de Saúde, na antiga Prefeitura do município de Pacajus. Foram essas as informações. Eu volto com você aí no estúdio.